Olá pessoal, estamos aqui novamente com mais um estudo do Vem e Segue-me, né? Estudo pessoal e familiar. Essa semana nós trabalhamos com Mosias 4 a 6, né? E esse estudo dessa semana ele continuou com o discurso do rei Benjamim. Todos lembram? O rei Benjamim, um rei profeta do livro de Mórmon, que em certo momento ele sentiu que iria vir a falecer, passou o reino para o seu filho Mosias e pediu para que construísse uma torre para que ele pudesse falar para todo o seu povo, né? Que se todo o seu povo viesse, ficasse ao redor do templo, para que pudesse transmitir as palavras que tinham sido ditas por um anjo. E aí vamos imaginar um pouquinho a situação, né? Tá lá o rei Benjamim em cima da torre e transmitindo as mensagens para o povo. A mensagem principal que ele transmitiu foi sobre a vida, morte e ressurreição, a expiação de Jesus Cristo, né? Essa foi a mensagem principal que ele passou lá para o povo. O povo começou a sentir realmente o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. O povo caiu por terra, né? O povo estava lá pedindo que o poder da expiação, o sangue expiatório viesse sobre eles, para que eles pudessem se arrepender de seus pecados. Tá? E vendo esse momento, vendo essa situação, aí o rei Benjamim, ele começou a explicar, viu que o povo ele acreditou nas suas palavras, acreditou no poder redentor da expiação, e aí as pessoas começaram a sentir que seus pecados haviam sido perdoados e realmente, de fato, foi perdoado. E aí o rei Benjamim ele começou a explicar ao pessoal o seguinte: olha, esse sentimento que vocês estão sentindo não é tão bom, esse sentimento, essa paz de consciência não é boa. Você quer se manter limpo, você quer se manter puro para retornar à presença de Deus. Então ele começou a dizer algumas coisas que as pessoas poderiam fazer para manter a remissão de seus pecados. E hoje eu vou trabalhar com uma dessas coisas que eu considero muito importante para que todos nós possamos manter a remissão de nossos pecados. E aí eu vou começar em Mosias 4. Na verdade, eu vou trabalhar hoje só Mosias 4, tá bom, pessoal? Então, Mosias 4, no versículo 16, diz o seguinte: e também vós mesmos socorrei os que necessitarem de socorro, de vosso socorro. Darei de vossos bens aos necessitados, e não permitireis que o mendigo vos peça em vão, afastando-o para que pereça. Então, qual foi a situação, qual foi o mandamento, qual foi o ponto que o rei Benjamim falou para o povo aí, para que eles deveriam fazer para manter a remissão de seus pecados, ou seja, manter o sacrifício que Cristo havia feito por eles. Foi ajudar os pobres. Não deixar que aquela mão que está sendo estendida pedindo por socorro, pedindo por ajuda, seja em vão. Então ele disse: olha, você quer se manter limpo? Você quer voltar a viver com Deus? Você quer manter essa paz de consciência? Não negue aos pobres. Cuide dos pobres, tá? Então, o que aconteceu? Rei Benjamim, observando toda a população ali, ele viu pessoas que eram ricas, pessoas que não são ricas, mas pessoas que tinham condições de ajudar os necessitados. E ele viu as pessoas que eram pessoas mais pobres, pessoas que não tinham tanta condição de ajudar. Então ele falou primeiro para aqueles que tinham condições de ajudar, aqueles que eles consideravam ricos no que diz respeito às coisas desse mundo. Então, no capítulo 4, versículo 17 ao 18, diz assim: talvez digais, o homem trouxe sobre si sua miséria, portanto, deterei a minha mão e não lhe darei do meu sustento, nem repartirei com ele os meus bens, a fim de que ele não padeça, porque seus castigos são justos. E no 18, digo, porém, ó homem, que quem faz isto tem grande necessidade de se arrepender-se. E a menos que
se arrependa do que fez, pereça para sempre e não tem lugar no reino de Deus. Então, às vezes, a gente tem uma tendência de julgar, né? De olhar para uma pessoa e dizer, ele está nessa situação aí porque procurou. Ele está assim porque ele usa álcool. Ele está assim porque ele fuma. Ele está assim. E a gente tem a tendência de julgar, né? Rei Benjamin está dizendo, não julgue. Não julgue. As pessoas que têm essa tendência de ficar julgando os outros, dizer, eu não vou dar o que eu tenho, mas eu não vou dar. Essas pessoas, elas, se não se arrependerem, elas não vão voltar a Deus, tá? Então, o primeiro ponto que o Benjamin falou foi para as pessoas que tinham condições de ajudar e não queriam ajudar. Ele disse, ajude e não julgue, tá? Procure ajudar. Isso é o que ele fez. Depois, o rei Benjamin, ele falou para as pessoas que tinham menos necessidade, ou as pessoas que eram menos necessidade, não, as pessoas que eram pobres, na verdade. As pessoas que tinham necessidades. E ele disse o seguinte, em Mosias 4, 24. E novamente digo aos pobres, vós que não tendes, e ainda assim tendes o suficiente para passar um dia para o outro. Refiro-me a todos vós que negais ao mendigo, porque não tendes. Quisera que dissesses em vosso coração, não dou, porque não tenho, mas se tivesse, eu daria. Então, primeiro ele falou para aquelas pessoas pobres, mas que tinham pelo menos o suficiente para passar de um dia para o outro. Né? Eu tenho para comer hoje. Né? E às vezes a pessoa ela tem pouco e ela não é sensível às pessoas que não têm. Né? O que eu tenho é para mim, pronto, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? É isso que... Mas ele estava puxando a orelha dessas pessoas, que diziam assim, se eu tivesse, eu daria. Ele disse, eu gostaria que pelo menos você tivesse esse sentimento de dizer assim, se eu tivesse, eu daria. Porque tem muitos que não tem, que só tem para o dia e que não se sensibiliza com aquele que tem. Porque eu já vi muitas pessoas que vivem em uma situação difícil, mas o pouco que tem ainda divide, tá? O pouco que tem ainda divide. Ele quis atentar isso, tem pouco, mas dá para dividir, tá? Eu queria até compartilhar uma experiência. Eu tenho muito amor pela minha sogra, né? Minha sogra é falecida, mas ela contava para mim que às vezes quando chegava alguém pedindo alguma coisa na porta quando ela era criança, né? E o pai dela atendia aquela pessoa, aí o pai dela chamava a mãe e dizia assim, ô Dalgisa, Dalgisa, tem alguma coisa aí? Aí a Dalgisa chamava o pai, aí dizia assim, olha, a gente só tem um pão, sabe aqueles pão caseiro, né? A gente só tem um pão aqui, que é o suficiente aqui pra gente e tal, não sei o quê. Aí ele dizia assim, então faz o seguinte, corta no meio, metade fica pra gente e vamos dar metade para ele. Eu achava fantástica essa experiência que ela contava para mim. E ela cresceu assim, ela cresceu sempre buscando ajudar. Né? E aí, depois, ele falou para aqueles que eram pobres, tá? E que falavam isso, não, se eu tivesse eu daria. Vamos lá, 25, versículo 25. E agora, se dizeis isto, que se eu tivesse eu daria. Se dizeis isto, em vosso coração não sois culpados, do contrário, sois condenados. E vossa condenação será justa, porque cobiçais aquilo que não haveis recebido. Então, às vezes, aí tem aquele, não, se eu tivesse eu daria e tal, não sei o que. Ele disse, não, peraí. Te contenta com o que tu tem, faz o teu melhor, tá certo? E não cobiça, tá? Não busca aquilo que tu não tem. Tá? Então ele falou duas situações. Ele falou uma situação de quem não tinha. Na verdade, três situações. Primeiro, de quem tinha e não queria dar. Segundo, quem não tinha, que só tinha para um dia e nem se sensibilizava com o outro. E terceiro, aquele que dizia, eu não tenho, mas se eu tivesse. Ele disse, não cobice. Tá? Faça o que você pode. Faz o seu melhor. Tá certo? E aí, eu tenho a frase clássica do rei Benjamin, que eu gosto muito, que é título desse vídeo de hoje, que ele diz assim, em Mosias 4,19. Pois eis que não somos todos mendigos?
Não dependemos todos do mesmo ser? Sim, de Deus, para obter todos os bens que temos, tanto alimento como vestimentas, ou outros, ouro, prata, todas as riquezas de toda espécie que possuímos. Então ele disse, não somos todos nós mendigos? Será que você fica censurando aquele que está pedindo, ou aquele, e não necessariamente aqueles que estão na rua pedindo, mas às vezes tem muitas pessoas ao nosso redor que estão precisando, estão passando por dificuldades e a gente não estende a mão para ajudar, tá? Então ele disse, mas será que você também não é um mendigo? Será que eu também não sou? Não dependemos todos nós de Deus, do Pai Celestial, né? E no versículo 21 ele diz assim, ora, se Deus que vos criou, de quem depende vossa vida e tudo o que tendes e sois, concede-vos todas as coisas justas que pedis com fé, acreditando que recebereis. Então quanto mais não devereis repartir os vossos bens uns com os outros. Então, se Deus nos dá todas as coisas que nós pedimos que são justas, Ele nos concede. Quanto mais nós não devemos ajudar e servir, ajudar e repartir aquilo que nós temos com quem mais precisa, né? E já, bom, nessa parte eu queria até contar uma experiência rápida, né? Às vezes eu tinha esse sentimento, às vezes eu olhava, vi uma pessoa que estava precisando pedindo e tal, e eu ignorava, né? Eu tive uma experiência muito tempo atrás. Eu estava num ônibus, eu tinha preparado um lanche bem legal aí para mim, um café da manhã, e ele estava dentro da bolsa, e apareceu aquele homem bem cedinho, e dentro do ônibus, e pedindo e tal. E, de repente, ele passou por mim e eu nem liguei. Aí eu ouvi uma voz dentro de mim que disse assim, dê o lanche para ele. E eu fiquei assustado naquele momento, né? E depois eu senti dentro de mim, ele está com fome. Eu chamei ele assim, discretamente, ele veio, eu abri minha bolsa, entreguei o lanche para ele. Aquele homem imediatamente sentou no degrau do ônibus e comeu. Eu nunca mais esqueci disso. Não devemos entrar em julgamentos porque nós somos imperfeitos também, tá, pessoal? Então, existe uma forma de ajudarmos da maneira do Senhor. Temos a Igreja Jesus Cristo nos últimos dias, mensalmente, tem um jejum, que no jejum a gente oferta aquele valor de 2 refeições para ajudar pessoas que estão necessitadas, e o bispo na igreja, ele compartilha, né, com aqueles que estão mais necessitados na unidade, mas existem várias outras maneiras da gente ajudar, né? A gente está vivendo um momento agora mesmo de pandemia, né, e a igreja está buscando um projeto Mãos que Ajuda para ajudar com máscaras e tal. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode costurar, a gente pode doar o tecido, ou a gente pode comprar algumas máscaras e doar. O que a gente pode fazer? O que eu posso fazer, né? Para finalizar, e nessa questão do o que eu posso fazer, o rei Benjamim ele deixou um conselho no Mosias 4:27. E vede que todas as coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, porque não se exige que o homem corra mais rápido do que suas forças permitam. E novamente é necessário que seja diligente, para que assim possa ganhar o galardão. Portanto, todas as coisas devem ser feitas em ordem. Então, qual a sua capacidade? O que você pode fazer? É necessário que todas as coisas sejam feitas em ordem, mas com diligência. Então, a gente precisa sempre estar fazendo, tá bom? Estenda a mão. Vamos buscar ajudar o próximo. Somos todos mendigos. Dependemos todos de Deus. Esse vídeo, inicialmente, ele foi... esse e os outros, eles foram preparados com o intuito de ajudar os membros de uma unidade chamada da unidade de Garaçu, da Igreja Jesus Cristo nos últimos dias. Mas se você sente que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Compartilhe com várias outras pessoas. Quem sabe esse vídeo não pode tocar o coração de outros e eles se sentirem na necessidade de ajudar o seu próximo. Um forte abraço.